Queria mudar de assunto com vocês para a gente falar também, não sei se quem está em casa acompanhou, que nos últimos dias o deputado Nicolas Ferreira estava fazendo uma marcha, uma caminhada de Minas Gerais até Brasília, com um protesto que agora preocupa os aliados de Bolsonaro, com um ato que vai acontecer domingo com a chegada dele em Brasília. O temor é que as críticas ao ministro Alexandre de Moraes atrapalhem as negociações que vêm sendo feitas por Michele Bolsonaro para transferir o ex-presidente para a prisão domiciliar. A própria Michele ainda não decidiu se vai participar ou não do ato, de acordo com a apuração dos nossos colegas aqui do UOL. Essa caminhada, convocada por Nicolas, está então no 5º dia, com mais de 120 quilômetros percorridos, de acordo com as informações divulgadas pela equipe dele. Trajeto total vai dar 240 quilômetros. Josias de Souza, queria começar te ouvindo sobre esse ato em si, mas a preocupação especificamente da chegada em Brasília domingo pode ou não atrapalhar as negociações para a tentativa de domiciliar de Bolsonaro? Eu acho que uma marcha, essa caminhada do Nicolas Ferreira, não tem esse potencial todo, né, para atrapalhar a concessão de uma prisão domiciliar ao Bolsonaro, que, a meu juízo, é uma questão de tempo. O Bolsonaro ele transgrediu tanto, ele violou tanto as leis, que hoje seria um vexame até muito grande mantê-lo imediatamente depois da condenação a mais de 27 anos de cadeia na prisão domiciliar. Ele foi em cana antes mesmo de transitar em julgado ali a condenação, porque tentou violar a tornozeleira, veja só, estava em prisão domiciliar e foi ainda preventivamente, só depois a prisão se consumou do ponto de vista formal, mas o Supremo foi compelido a trancá-lo na Superintendência da Polícia Federal preventivamente, porque ele nas palavras dele, meteu o ferro quente, o ferro de solda na tornozeleira, né? E até por essas razões, seria muito constrangedor devolvê-lo assim, sem grande esforço para a prisão domiciliar. Então é preciso, o devido processo legal recomenda que isso seja feito, é preciso que se justifique minimamente a necessidade, que ele de fato reúne condições precárias de saúde a ponto de não conseguir cumprir a sua pena num ambiente até muito confortável. Não há preso no Brasil que tenha condições mais confortáveis do que as que foram propiciadas ao Bolsonaro nesse momento. Estava lá numa salinha já muito confortável na Polícia Federal, mas era pequenininha, 30 metros quadrados. Aí mandaram para uma casinha ali na Papudinha, tudo no diminutivo, mas a prisão é maior onde ele está agora do que a sala na Polícia Federal. Então ele tem lá dispõe de quase 60 metros quadrados, sala, quarto, uma cozinha, banheiro confortável, até quintal o Bolsonaro tem. É pequenininho, mas está lá o quintal, pode tomar banho de sol a hora que quiser. Ainda outro dia li que eles têm feito passeios junto com o Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça dele, aquele Silvinei Vasquez, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Estão lá todos presos, são vizinhos de casinhas na Papudinha. Então ele está muito bem acompanhado e em condições muito... Até a Michele reconheceu em privado que essa Papudinha fica mais pertinho do condomíniozinho onde ela mora, então ela tem condições de mandar as marmitinhas para o Bolsonaro com mais facilidade. As visitas também foram agora mais democratizadas, podem ser mais alongadas, as conversas da Michele e dos filhos com o patriarca do clã. Então ele está em condições muito confortáveis. E a caminhada do Nicolas Ferreira não vai interferir na decisão do Supremo. O que está interferindo é essa conveniência de mantê-lo por um tempo na cadeia. E o Nicolas Ferreira está pouco se lixando se o Bolsonaro vai para a prisão domiciliar ou não. Nós estamos em ano de eleição. O Nicolas Ferreira opera em trilho próprio. Ele é um deputado da geração digital. Ele, se tiver com um celular na mão e com meia dúzia de bobagens para dizer e um movimento para encenar nas redes sociais, para ele está muito bem. Então ele está fazendo a caminhada não para obter
prisão domiciliar de Bolsonaro, mas para fazer acenos para a sua plateia, para o seu eleitorado, e para que a reeleição dele seja assegurada. Então, ao Nicolas Ferreira, pouco se lhe dá os planos do Centrão, se vão de Bolsonaro, se vão de Flávio Bolsonaro, se o patriarca, se o Bolsonaro vai para a prisão domiciliar, vai ficar na papudinha. O que ele quer é fazer uma festinha para o seu eleitorado nas redes. E é o que ele está fazendo. E não creio que essa presepada do Nicolas Ferreira, que tem lá um carro, né? Tem um carro confortável acompanhando a caminhada dele. Aliás, a caminhada de noite deve ser ele sentado no automóvel para avançar na rodovia, né? Então, não creio que essa presepada vá interferir na decisão do Supremo, não, Natália. Eu já tinha dificuldade de falar papudinha, Thaís, tinha sempre esse receio, eu trocava por complexo penitenciário da Papuda. Josias agora acaba de me colocar no lugar de que eu vou evitar falar mesmo, porque passa toda essa simbologia, né, Thaís? Queria te ouvir também sobre as negociações no momento, toda a situação de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive vem sendo apurada para essa negociação ou não de domiciliar, né? Quero te ouvir também sobre a saga de Nicolas e como pode ou não interferir, como que vai ser o domingo em Brasília. Me lembra tanto aquela caminhada do MBL, né, que eles saíram de São Paulo e outras capitais, foram até Brasília, mas perderam gente no caminho, chegaram lá, alguns gatos pingados, acabou ficando pior para eles do que não ter feito nada, né, e emulando a caravana do JK, quando inaugura Brasília nos anos 60, muito grandiosas as inspirações desses grupos. É difícil que elas se realizem à altura do que eles esperam. Eu acho que o Nicolas está fazendo campanha para ele próprio, né, para o grupo que ele quer eleger. Ele já conseguiu eleger uma bancada de vereadores no Brasil na eleição de 2024. E o Bolsonaro tem uma relação de desconfiança em relação ao Nicolas, porque já percebeu isso. Em outros momentos ele até faltou, né, quando era cobrado a defender Bolsonaro antes da prisão, durante o julgamento no Supremo, e faltou, né, não cumpriu as expectativas do ex-presidente, e aí foi lá penalizado, fez seus vídeos do Pix e apareceu mais do que o Eduardo Bolsonaro e os filhos, enfim, essas rusgas, né, esses atritos são relações que mantêm distâncias seguras, né, são aliados, estão no mesmo grupo, cada um defendendo, no fundo, o seu próprio interesse. A questão da saúde do Bolsonaro e essa pressão por prisão domiciliar, o que houve de gente no entorno de interlocutores do Supremo é que mais cedo ou mais tarde essa tentativa pode funcionar, né? Tem um quadro, ele tem idade, ele é ex-presidente. Eu não sei se a caminhada do Nicolas, né, a menos que dela saia alguma notícia mais contundente, vai interferir nesse processo. O fato da Michelle ter conversado com o Alexandre de Moraes e com o Gilmar Mendes é um gesto político bastante importante, então eu acho que são, por enquanto, raias separadas. Agora, o andamento, né, dessas negociações e desse processo é sensível, então, de fato, ruídos desnecessários podem atrapalhar. Vamos ver se vai sair dessa caminhada ou do que, né? Eu acho que, por enquanto, a raia do Nicolas é mais a raia eleitoral e que pode afetar mais o tabuleiro do bolsonarismo em alguns estados, a depender dos políticos apoiados por um ou por outro, do que necessariamente a situação jurídica do Bolsonaro. A saber. A ver, Thaís Bilenque, por favor, volte mais vezes aqui com a gente. Sempre um prazer te ter, viu? Um bom trabalho, bom restinho de tarde, de dia. Obrigada. Por aí. Para nós. Um beijo para você, Natália e Josias. Beijão. Ai, Josias, e a gente segue por aqui, inclusive trazendo um pouco mais de repercussão em torno dessa saga do Nicolas Ferreira, mas esse é no intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV, corre lá para o YouTube.
Josias, trazendo aqui só um pouquinho de repercussão, temos o líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias, enviando um ofício para a Polícia Rodoviária Federal pedindo providências contra o Nicolas por ele não ter comunicado previamente sobre essa caminhada. O Lindenberg solicitando medidas administrativas da PRF para impedir a continuidade do deslocamento de pedestres em trechos da rodovia federal. Ele que chegou a citar uma criação consciente de risco não permitido e fala ali também, além de aeronaves que acompanham o ato, com indícios de pousos realizados nas bordas das rodovias. Trazendo aqui uma discussão de segurança, mas falando da mobilização em si, que não está tão grande, mas a gente está vendo a discussão em torno de como vai chegar aí até domingo, né? Certas iniciativas, né, de adversários do bolsonarismo acabam potencializando as iniciativas dos seus rivais, né? O Lindbergh está favorecendo os propósitos do Nicolas Ferreira. O que é o Nicolas Ferreira? É fazer imagens que ele possa explorar nas redes sociais e ser visto, ser notado. E o Lindbergh notou o Nicolas Ferreira. E ao notá-lo, pede providências contra a marcha. Então ele permite agora que o Nicolas diga o ataque durante uma transmissão ali nas suas lives, na caminhada. Certas iniciativas, o melhor a fazer em relação a elas é ignorar, né? Mas a política tem esse jogo. E o Lindbergh ainda não se deu conta, mas ele está favorecendo o Nicolas com essa sua iniciativa. Deixa o sujeito fazer a caminhada dele, né? Talvez muitos nem notassem se o Lindbergh não tomasse a iniciativa de realçar para aqueles que ainda não viram. Olha, está havendo aí uma caminhada do deputado Nicolas Ferreira e ela é grande o bastante para tumultuar a rodovia. Então, o Lindbergh está dando à manifestação, a coreografia rodoviária do Nicolas Ferreira, uma importância que talvez ela não tenha.